E a gente separou aqui também, cara, eu tô com um tema importante. Os caras estão desesperados. A Rádio Itatiaia, olha só, para mostrar para vocês, Itatiaia, tá? Que é dos mecenas lá, dos Menin, eles estão fazendo uma matéria atrás da outra falando sobre a questão do Alan, por que o Alan foi para o Flamengo, do dinheiro do Flamengo. A matéria de hoje, o desespero dos caras é que o Flamengo avança para 4º ano com investimento em patamar histórico. Contratação de Alan encaminha junto ao Atlético, né? Encaminhada junto ao Atlético, levará o rubro-negro a marca alcançada apenas nos anos 2019, 20 e 22 de mais de 200 milhões investidos em jogadores na temporada. Isso porque ainda não acabou, hein? O Flamengo ainda pode contratar mais agora, no meio do ano. A gente trouxe a informação ontem, e o Globo Esporte confirmou, que o Sampaoli não quer esperar o De La Cruz. Ele gosta do De La Cruz, mas esperar até o final do ano, não. Pode esperar a Libertadores agora para ver se o River passa ou não e ele é contratado. Se não, ele quer um meia. Ele quer um meia. E se o Flamengo contratar esse meia, pode ainda aumentar o patamar, né, de contratações. Então, o Flamengo, em 4 anos, praticamente seguidos, né, porque teve ali o 2021 que não está nessa lista, mas são 4 anos aí de gestão do Landim. O Flamengo consegue, em 5, o Flamengo conseguiu 4 anos aí ter a marca de estar acima de 200 milhões investidos na contratação de jogadores. É algo impressionante, né? Olha só, o Flamengo, então, contratou do Spartak de Moscou por 40 milhões praticamente de reais o Ayrton Lucas, o Gerson por 65 milhões praticamente do Olympique de Marseille, o Luiz Araújo do Atlanta United por 48 milhões e agora o Alan por... Aí tem ainda, olha só, a questão do Varela, né? Tem outras contratações aí que o Flamengo vai fazendo. Então, o Flamengo chegando aí também a contratação do Alan de quase 50 milhões. E, inclusive, fizeram matéria falando sobre o salário do Alan, né? O salário que ele pediu para o Atlético Mineiro. E eles estão desesperados. Ó, Itatiaia, de novo. Olha só. Veja o salário que Alan pediu ao Atlético antes de fechar com o Flamengo, né? O jogador, olha só, 26 anos e tal, ele queria, olha só, apurou que o Alan tinha um salário mensal de 400 mil no Atlético e a oferta do Flamengo foi de cerca de 1 milhão. O volante estava disposto a continuar no Galo desde que passasse a ter vencimento de 900 mil. O Atlético não tinha condição, né, de pagar 900 mil ao Alan, e aí o Flamengo contratou. E o salário do Alan, segundo a Itatiaia, no Flamengo oferecido é de 1 milhão de reais, tá? Então, cara, o patamar do Flamengo realmente é outro, né? Mas a gente precisa que esses jogadores, como os que a gente no jogo passado, deem a vida em campo, porque estão recebendo muito alto. É um absurdo o que aconteceu, né? A gente sabe que não pode jogar com desinteresse que jogou na partida passada. Bem, a gente tem aí o técnico Jorge Sampaoli já se preparando para os próximos jogos e ele vai voltar com o pelotão da data FIFA, né? Ele terá apenas esse treino de sábado, hoje, né? Com o elenco completo para definir aí a equipe titular. O Flamengo, olha só, apesar de não ter marcado gol diante do Bragantino na última rodada, o Flamengo continua tendo um dos ataques mais efetivos de 2023. Olha só, o ranking tem o Sport com 91 gols, o Manchester City com 88, o Fortaleza com 84, Flamengo com 76 e o Real Madrid com 74. Né? O Flamengo com 76 na frente aí do Real Madrid, né? No estudo aí, Esportudo, né? Publicou, né, o Flamengo aí nessa lista dos times que mais marcaram
né, mais fizeram gols, ataques mais efetivos de 2023. E eu estava falando com vocês, né, que depois da data FIFA voltaria agora o Flamengo a jogar com os jogadores que foram selecionados. O Sampaoli, então, deve escalar, né, nos 11 iniciais o Ayrton Lucas, o Eric Pulgar, né, além também deles, o Flamengo deve ter o Gabigol retornando, né, que briga aí com o Pedro ou joga junto dele, mas vamos ver qual vai ser a decisão. Então, às 18h30 na Vila Belmiro, tá? Então, o provável time do Flamengo já que a gente pode avaliar: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, que joga bem quando está o Eric Pulgar, o Gerson mais avançado, né? E aí a gente tem a dúvida, né? Se ele vem com Everton Ribeiro, né? Se ele vem com Cebolinha pela esquerda, com Arrascaeta e Gabi e Pedro. Tá? Eu acho que ele pode vir com Arrascaeta, com Gabi e com Pedro. Tá? E barraria aí o Everton Ribeiro, que não está vivendo um bom momento. Né? O Arrasca também não está num grande momento, mas é um jogador mais jovem e que tem os seus lampejos, né? E que pode voltar a brilhar, né? Está se recuperando ainda de alguns problemas. Né? Então, eu acho que o mais importante é a gente recuperar, né, os nossos jogadores que não vivem uma boa fase, mas alguns, por exemplo, como o Everton, com 34, chegada do Luiz Araújo, ele deve ir para o banco, e já pode, né, não vive um bom momento, utiliza no segundo tempo. Eu acho que não tem ninguém no Flamengo que possa ficar jogando com o nome, e ele sabe que ele não está rendendo o que ele pode render, né? Eu queria passar para vocês aqui também com relação à questão do Rodrigo Caio, né? Vou falar aqui agora. O Rodrigo Caio teve aí uma proposta do Cruzeiro, né, real, foi confirmada, a gente vinha trazendo sobre isso. O jornal O Dia confirmou, a coluna do Vene confirmou que o contrato do Cruzeiro oferecido a Rodrigo Caio é de produtividade, não agrada ao zagueiro do Flamengo. E eu vou dizer, é o contrato que deveria ser oferecido pelo Flamengo também, se fosse renovar com ele. Ele fica até o final do ano, o contrato dele acaba, e para continuar no Flamengo, o Flamengo tinha que oferecer um contrato de produtividade também. O Cruzeiro está certo, né? Ronaldo Fenômeno está certo. O time mineiro conversa com os representantes do Defensor há alguns dias e tem interesse no jogador, mas números ofertados não chamaram a atenção do atleta. Então, a informação do interesse do Cruzeiro foi confirmada, né? Negociação travada, e a oferta deles não agradou o zagueiro por ter sido um valor fixo mais produtividade. Eu acho que o Flamengo, se fosse continuar com o Rodrigo Caio, tinha que ir nessa linha, né? De produtividade. É um baita de um zagueiro, monstruoso, mas que tem problemas físicos e não consegue uma sequência, né, jogando. Não tem sido utilizado pelo Sampaoli, né, mas já está recuperado, né? Porém, sempre tem algum problema, uma tristeza, né? A gente fica triste com isso, mas é um jogador, né, que a gente sabe que não consegue uma sequência. Então, isso aí faz uma diferença muito grande na folha salarial do clube, né, e na temporada. Então, eu acho que a gente tem que, né, ter um pé atrás somente para você, né, se resguardar, e você pode, de repente, até renovar com o jogador, mas produtividade, né?